Na pista dos grandes gênios da humanidade, algumas mentes são tão excepcionais que mudam o mundo. Não sabemos ao certo o que leva estes indivíduos extraordinários acima dos outros, mas a ciência encontrou algumas pistas. Albert Einstein é o epítome da genialidade, o que motiva um interesse duradouro pelo seu cérebro. As ondas cerebrais do cérebro do físico foram registradas em 1951. Após a sua morte, em 1955, um patologista atingiu fatias do seu cérebro e colocou-as em lamelas de vidro. Muitas dessas lamelas estão em exposição no Museu Nacional da Saúde e Medicina, em Silver Spring, EUA. O Museu Mutter, em Filadélfia, aloja um conjunto singular de peças anatômicas. No piso inferior, os fígados fundidos dos gêmeos siameses do século XIX, Chang'e, flutuam num frasco de vidro. Ali perto, os visitantes espantam-se ao ver mãos inchadas pela gota. Os cálculos renais do juiz John Marshall, presidente do Supremo Tribunal Federal dos EUA, o tumor cancerígeno extraído do queixo do presidente Grover Cleveland e o fêmur de um soldado da Guerra da Secessão com a bala que o feriu ainda alojada. No entanto, existe um expositor junto da entrada que causa um espanto sem igual. O objeto que os fascina é uma pequena caixa de madeira com 46 lâmelas de microscópio. Cada uma contém uma fatia do cérebro de Albert Einstein. A lupa colocada sobre uma das lâmelas revela um pedaço de tecido do tamanho aproximado de um selo, com graciosas ramificações e curvas semelhantes à fotografia aérea de um estuário. Estes restos de tecido cerebral são hipnotizantes, apesar de pouco revelarem sobre os tão aclamados poderes cognitivos do físico. Outras exposições do museu revelam doenças e desfiguramentos, resultados de algo que correu mal. O cérebro de Einstein representa o potencial, a capacidade de uma mente excepcional, de um gênio para se catapultar mais longe do que todos os outros. Ele via as coisas de maneira diferente dos restantes, afirma a visitante Karen Ware enquanto observa a amostra. E era capaz de ir para lá do que não conseguia ver, o que é absolutamente espantoso. Ao longo da história, raros foram os indivíduos que se destacaram pelos seus contributos fulgurantes em determinado campo. Vladimir Zaki pela sua inventividade literária, Miguel Ângelo pela sua mestria artística, Marie Curie pela sua acuidade científica. O gênio ilumina o seu tempo como um cometa em trânsito junto dos planetas, escreveu o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Analise-se o impacto de Einstein na física, sem quaisquer ferramentas ao seu dispor além do poder do seu pensamento. Previu, com a teoria geral da relatividade, que objetos giratórios maciços criavam ondas no tecido do espaço-tempo. Foram necessários 100 anos, uma enorme capacidade de processamento informático e tecnologia incrivelmente sofisticada para provar que ele tinha de facto razão. Há menos de 2 anos, detectaram-se fisicamente estas ondas gravitacionais. O factor que distingue a genialidade é a capacidade de o legado provocar repercussões durante muito tempo. Em Florença, o David Miguel Ângelo ergue-se acima dos turistas que o admiram. Mais de 500 anos após o artista ter esculpido a estátua a partir de um único bloco de mármore desprezado por outros escultores. Einstein revolucionou a nossa compreensão das leis do universo, mas a compreensão do funcionamento de uma mente como a dele permanece limitada. O que distinguiu o seu poder cerebral e os seus processos de raciocínio dos seus pares meramente brilhantes. Como se faz um gênio? Há muito que os filósofos ponderam as origens da genialidade. Os primeiros pensadores gregos acreditavam que um excesso de bilis negra, um dos 4 humores propostos por Hipócrates, dotava poetas, filósofos e outras almas eminentes de poderes exaltados. Segundo o historiador da ciência Darren McMahon, os frenologistas tentaram encontrar a genialidade em saliências na cabeça. Os especialistas em craniometria colecionavam crânios, incluindo o do filósofo Immanuel Kant, para sondá-los, medi-los e pesá-los. Ninguém descobriu uma origem única para a genialidade e é improvável que ela venha a ser encontrada. A genialidade é demasiado esquiva, demasiado subjetiva, demasiado vinculada ao veredicto da história para ser facilmente identificada. E exige a simplificação da derradeira expressão de demasiadas características no ponto mais alto da escala humana. Em vez disso, podemos tentar compreendê-la desenredando as qualidades complexas e entrelaçadas, inteligência, criatividade, perseverança e sorte, para mencionar apenas algumas, que se combinam para criar um indivíduo capaz de mudar o mundo. A inteligência tem sido entendida como referência padrão da genialidade, uma qualidade mensurável capaz de gerar grandes feitos. Lewis Terman, o psicólogo da Universidade de Stanford que ajudou a criar o teste de Key, acreditava que um teste capaz de medir a inteligência revelaria igualmente a genialidade. Na década de 1920,
iniciou um projeto de acompanhamento de mais de 1.500 crianças californianas em idade escolar com quocientes de inteligência, que, geralmente superiores a 140, um limiar a partir do qual considerou que se tratava de um quase gênio ou gênio. Terman pretendia perceber como prosseguiam as suas vidas e como estas se comparavam com as de outras crianças. O especialista e os seus colaboradores seguiram os participantes, que alcunharam de termitas, ao longo das suas vidas e registraram os seus sucessos numa série de estudos. Os Genetic Studies of Genius. O grupo integrava membros da Academia das Ciências do ZEUA, políticos, médicos, professores e músicos. 40 anos após o início do estudo, os investigadores documentaram os milhares de estudos acadêmicos e livros por eles publicados, bem como o número de patentes registradas, 350, e contos ou novelas escritos, cerca de 400. No entanto, uma inteligência monumental não é garantia, por si só, de proezas monumentais, como Lewis Terman e os seus colaboradores descobriram. Alguns participantes no estudo tiveram dificuldade em alcançar sucesso, apesar do seu elevado QI. Várias dezenas abandonaram os estudos universitários numa fase precoce. Outros, que tinham sido submetidos a testes mas cujos que não eram suficientemente elevados para integração no projeto, tornaram-se figuras conhecidas nas suas áreas. Existem precedentes para esta desvalorização. Basta lembrar que Charles Darwin foi considerado em idade escolar um rapaz banal, bastante abaixo do padrão em termos intelectuais. Na idade adulta, resolveu o mistério da evolução da diversidade da vida. Um século depois de Einstein prever as ondas gravitacionais com a sua teoria da relatividade geral, cientistas como Kazuhiro Yamamoto, na bicicleta, planeiam utilizar o primeiro telescópio de ondas gravitacionais subterrâneo, o KAGRA, em Ida, no Japão, para explorar aquilo que o físico deduziu mas não conseguiu detectar. Inovações científicas como a teoria darwinista da evolução por seleção natural seriam impossíveis sem criatividade, uma faceta da genialidade que Lewis Terman não conseguia medir. Estudos do cérebro fornecem pistas sobre como os momentos eureka podem acontecer. O processo criativo apoia-se na interação dinâmica das redes neurais, funcionando em conjunto e mobilizando diferentes áreas do cérebro em simultâneo, dos hemisférios esquerdo e direito e, sobretudo, de regiões do córtex pré-frontal, explica Rex Jung, neurocientista da Universidade do Novo México. Uma destas redes promove a nossa capacidade de reação às exigências externas, às atividades que temos de realizar, como sair para trabalhar ou pagar impostos, e reside essencialmente em zonas mais exteriores do cérebro. Uma outra cultiva processos de raciocínio internos, incluindo divagações e processos de imaginação. Ocorre sobretudo na região média do cérebro. Os rasgos inesperados de clarividência também requerem reflexão. Ao ver uma maçã cair perpendicularmente no solo em 1666, Isaac Newton concluiu que deverá existir um poder de atração na matéria. Nas palavras de um amigo seu, a árvore que fez surgir a sua lei da gravidade continua firmemente enraizada junto à sua casa de infância, em Woolsthorpe Manor. A improvisação no jazz é um bom exemplo de como as redes neurais interagem durante o processo criativo. Charles Limb, especialista em audição e cirurgia do ouvido da Universidade da Califórnia, concebeu um teclado sem ferro suficientemente pequeno para poder ser tocado por um dispositivo de ressonância magnética. Pediu a 6 pianistas de jazz que tocassem uma escala e uma peça de música memorizada e depois que improvisassem solos enquanto ouviam melodias de um quarteto. Os seus exames demonstraram que a atividade cerebral era fundamentalmente diferente enquanto os músicos improvisavam, diz o autor. A rede neuronal interna, associada à autoexpressão, mostrou um aumento de atividade, enquanto a rede externa, relacionada com a atenção direcionada e autocensura, acalmou. É quase como se o cérebro desligasse a sua capacidade de se criticar a si próprio, comenta. A produtividade é uma característica definidora da genialidade. Desenhos a carvão cobrem a parede de uma sala previamente escondida sob a Capella Medici, em Florença, onde Miguel Ângelo se escondeu durante 3 meses em 1530. Depois de desafiar os seus patronos. Os desenhos incluem o esboço de uma figura sentada, à direita, que se encontra num túmulo da capela. Este projeto pode ajudar a compreender as fabulosas atuações do pianista de jazz Keith Jarrett. Apesar de improvisar concertos que podem durar 2 horas, ele considera difícil ou impossível explicar como a sua música ganha forma. Quando se senta diante do público, afasta as notas da sua cabeça, deslocando as mãos para teclas que não tencionava tocar. Estou a passar totalmente ao lado do cérebro,
diz: "Sou atraído por uma força pela qual só posso dar graças." Kate recorda-se especificamente de um concerto em Munique, em que se sentiu como se tivesse desaparecido nas notas agudas do teclado. A sua criatividade artística, alimentada por décadas de audição, aprendizagem e treino de melodias, emerge quando ele não está controlá-la tão ativamente. Um sinal de criatividade é ser capaz de estabelecer ligações entre conceitos aparentemente dispares. Uma comunicação mais rica entre diferentes áreas do cérebro pode contribuir para esses saltos intuitivos. Andrew Neuberg, diretor de investigação do Instituto Marcus de Saúde Integrada nos Hospitais Universitários Thomas Jefferson, está a utilizar exames de ressonância magnética de difusão, uma técnica de contraste, para cartografar vias neurais no cérebro de pessoas criativas. Stephen Tsiri, artista britânico com autismo, desenhou uma panorâmica pormenorizada da cidade do México em 5 dias, após observar durante uma tarde. O psiquiatra Darrell Trefert crê que uma ligação singular entre os hemisférios esquerdo e direito permite a indivíduos como Stephen acederem a reservas de criatividade. Os participantes realizam testes padrão criativos. São levados a inventar novas formas de utilização de objetos do cotidiano. Andrew Neuberg espera comparar as ligações dos cérebros destas grandes mentes com as de um grupo de controle para descobrir se existem diferenças na eficácia da interação das diferentes regiões. O seu derradeiro objetivo é examinar 25 indivíduos em cada categoria e depois compilar os dados em busca de semelhanças dentro de cada grupo, bem como diferenças que possam aparecer consoante as vocações. Por exemplo, existirão determinadas áreas mais ativas no cérebro de um comediante do que no de um psicólogo. Uma comparação preliminar entre um gênio e um indivíduo do grupo de controle revela um contraste intrigante. Nos exames cerebrais dos sujeitos, feixes de cor verde, vermelha e azul iluminam secções de matéria branca que enviam e isolam as fibras que permitem aos neurônios transmitir mensagens elétricas. A mancha vermelha em cada imagem é o corpo caloso, uma área no centro do cérebro contendo mais de 200 milhões de fibras nervosas que estabelece a ligação entre os dois hemisférios e facilita a conectividade entre eles. Quanto mais vermelho vemos, mais fibras de ligação existem, diz Neuberg. A diferença é impressionante. A secção vermelha do cérebro do gênio parece quase o dobro da vermelha do cérebro de controlo. Isto implica a existência de mais comunicação entre os hemisférios esquerdo e direito, tal como seria de esperar em pessoas altamente criativas, acrescenta Andrew Neuberg, sublinhando que o estudo ainda está em curso. Existe mais flexibilidade nos processos de raciocínio, mais contributos de sectores diferentes do cérebro. Os feixes de cor verde e azul mostram, entre outras áreas cerebrais, a conectividade, estendendo-se da frente para trás e podem revelar pistas adicionais. Ainda não sei o que mais poderemos encontrar. Isto é apenas uma parte, resume o investigador. No mesmo momento em que os neurocientistas tentam compreender a maneira como o cérebro promove o desenvolvimento de processos de raciocínio capazes de alterar paradigmas, outros investigadores debatem a questão de como e a partir de que se desenvolve esta capacidade. Os gêmeos já nascem assim ou desenvolvem-se. Cerca de 10.000 pares de gêmeos fazem parte do estudo de Robert Plomin no King's College de Londres. O especialista pretende encontrar pistas sobre a forma como os genes e o ambiente afetam o desenvolvimento. A genética da inteligência é muito complexa. A maioria dos gêmeos não descende de pais geniais, diz Robert Plomin. Francis Galton, primo de Darwin, manifestava-se contra aquilo que chamava pretensões de igualdade natural, defendendo que a genialidade era transmitida hereditariamente. Para prová-lo, cartografou as linhagens de vários líderes europeus de diferentes áreas, desde Mozart e Edna Byron, Chaucer e Napoleão. Em 1869, publicou os seus resultados em Hereditary Genius, um livro que viria a desencadear o debate entre o contributo natureza e o do estímulo cultural e que daria origem ao campo desprezível da eugenia. Os gêmeos eram raros, aproximadamente 1 num milhão, concluiu Galton. O que não era invulgar, escreveu, eram os diversos casos em que homens mais ou menos ilustres têm parentes importantes. Os atuais avanços na investigação genética permitem examinar características humanas ao nível molecular. Nas últimas décadas, os cientistas têm procurado genes que contribuam para a inteligência, o comportamento e, até, qualidades singulares como o ouvido absoluto. No caso da inteligência, esta investigação origina preocupações éticas com a forma como poderá ser utilizada. Também é incrivelmente complexa, pois pode envolver milhares de genes,
cada qual com um efeito diminuto. E os outros tipos de capacidades? Haverá alguma característica inata para lá da queda para a música? Crê-se que vários músicos de sucesso, incluindo Mozart e Ella Fitzgerald, teriam ouvido absoluto, o que poderá ter desempenhado um papel nas suas carreiras extraordinárias. O potencial genético por si não garante a concretização. Também é necessário estimular a genialidade para que ela cresça. Influências sociais e culturais podem fornecer esse estímulo, criando aglomerados de genialidade em determinados locais de momentos da história. Bagdade na época dourada do Islã, Calcutá durante o renascimento de Bengala, Silicon Valley na atualidade. Uma mente sequiosa também pode encontrar o estímulo intelectual de que necessita em casa, nomeadamente nos subúrbios de Adelaide, Austrália, de onde provém Terence Tao, amplamente considerado um dos maiores cérebros matemáticos da atualidade. Tao mostrou uma impressionante compreensão da linguagem e dos números numa idade muito precoce, mas os seus pais proporcionaram-lhe um ambiente em que ele pôde florescer. Deram-lhe livros, brinquedos e jogos e encorajaram-no a brincar e aprender sozinho, práticas que, segundo o pai, Billy, estimularam a originalidade e as capacidades de resolução de problemas. Billy e a mulher, Grace, também procuraram oportunidades de aprendizagem avançada para o filho quando ele iniciou o ensino formal e teve a sorte de conhecer educadores que ajudaram a desenvolver e ampliar a sua mente. Tal inscreveu-se em disciplinas do ensino secundário aos 7 anos. Teve uma classificação extraordinária na secção de matemática dos exames SAT aos 8. Começou a frequentar a universidade a tempo inteiro aos 13 e tornou-se professor na UCLA aos 21 anos. O talento é importante, mas mais importante ainda é a maneira como o desenvolvemos e o alimentamos, escreveu em tempos no seu blog. Os dons naturais e o ambiente estimulante podem não bastar para produzir um gênio, se não existirem motivação e tenacidade que o empurrem em frente. Estas características de personalidade, que levaram Darwin a passar 2 décadas no aperfeiçoamento da origem das espécies e o matemático indiano Srinivasa Ramanujan a produzir milhares de fórmulas, inspiraram o trabalho da psicóloga Angela Ducourt. Na sua opinião, as pessoas se ingram graças a uma combinação de paixão e perseverança, a que chama garra. Angela, ela própria é um gênio da Fundação MacArthur e professora de psicologia da Universidade da Pensilvânia, defende que o conceito da genialidade é muito facilmente envolvido em camadas de magia, como se os grandes feitos ocorressem espontaneamente, sem trabalho árduo. Ela considera que existem diferenças em matéria de talento individual e que a determinação e a disciplina são fundamentais para o sucesso. O indivíduo capaz de alcançar feitos grandiosos não o faz sem esforço. Resume, nem o consegue à primeira tentativa. O primeiro indicador do impact é a produtividade, afirma Dean Kates-Monton, professor emérito de psicologia na Universidade da Califórnia e especialista em genialidade. Os grandes sucessos ocorrem após várias tentativas. A maioria dos artigos publicados na área científica nunca é citada, diz. A maioria das composições não é gravada. A maioria das obras de arte não é exposta. Thomas Edison inventou o fonógrafo e a primeira lâmpada comercialmente viável, mas estas são apenas 2 das mais de 1000 patentes que registrou nos Estados Unidos. A falta de apoio pode diminuir as hipóteses de potenciais gênios, que não encontram oportunidade de serem produtivos. Ao longo da história, as mulheres têm sido impedidas de receber uma educação formal, desencorajadas de evoluir profissionalmente e os seus feitos subvalorizados. A irmã mais velha de Mozart, Mariana, intérprete brilhante de cravo, teve a sua carreira travada pelo pai quando atingiu a idade casadoira de 18 anos. Metade das mulheres do estudo de Terman tornou-se dona de casa. As pessoas nascidas em condições de pobreza ou opressão não têm oportunidade de se dedicar a mais nada para além da sobrevivência. Se acreditarmos que a genialidade pode ser selecionada, cultivada e estimulada, concluímos que é uma tragédia que milhares de gênios ou potenciais gênios tenham definhado e morrido, comenta o historiador Darren McMahon. Por vezes, num golpe de pura sorte, o potencial e a oportunidade conjugam-se. Talvez o indivíduo que personifica o conceito da genialidade em todos os aspectos, desde os seus ingredientes ao seu duradouro impact, seja Leonardo da Vinci. Nascido em 1452, Leonardo começou a sua vida numa zona rural da Toscana. Partindo destas origens humildes, o intelecto e capacidade artística de Leonardo elevaram-se nos céus como o cometa de Schopenhauer. O alcance das suas capacidades, os seus rasgos artísticos, o seu conhecimento de anatomia humana e as suas obras de engenharia presciente são inigualáveis. Os Legendary Skippers, um grupo de rap freestyle,
Actuam nas noites de sexta-feira em Nova York. O evento é motivado pela colaboração. Os artistas pronunciam palavras por turnos. Como qualquer tarefa criativa, o rap exige prática. Se o fizermos vezes suficientes, é como um músculo, explica Palladium Pilos, um dos membros do grupo. O caminho de Leonardo até a genialidade começou na adolescência, com um estágio com o mestre Andrea Del Verrocchio, em Florença. A criatividade de Leonardo era tão expressiva que, durante a sua vida, encheu milhares de páginas nos seus cadernos de apontamentos, que transbordavam de estudos e desenhos, desde a ciência da óptica às suas famosas invenções, incluindo uma ponte giratória e uma máquina voadora. Apesar de todos os desafios, persistiu. Os obstáculos não podem destruir-me, escreveu. Quem se fixa numa estrela não muda de ideias. Leonardo também viveu no local, Florença, e numa época, o Renascimento italiano, em que as artes eram cultivadas por patronos ricos e a inventividade andava pelas ruas, onde grandes mentes, incluindo Miguel Ângelo e Rafael, procuravam reconhecimento. Leonardo adorava imaginar o impossível, os alvos que, usando as palavras de Schopenhauer, os outros nem sequer conseguem ver. Atualmente, um grupo internacional de acadêmicos e cientistas comprometeu-se com uma missão parecida e o seu tema é igualmente esquivo, o próprio Leonardo. Ao longo da história, mentes brilhantes afluíram a núcleos de criatividade como Silicon Valley, onde Wenzel Lian, investigador da empresa de inteligência artificial Vicarious, ensina um robô a reconhecer e a manipular objetos. A empresa pretende desenvolver programas que imitem a capacidade cerebral de visão, linguagem e controle motor. O projeto Leonardo procura compor a árvore genealógica do artista e examinar o seu DNA para descobrir mais sobre os seus antepassados e características físicas, para verificar a autenticidade de pinturas do que lhe foram atribuídas e, mais notavelmente, para procurar pistas sobre o seu talento extraordinário. O Laboratório de Antropologia Molecular de Davi Caramelli, membro da equipa do projeto, na Universidade de Florença, situa-se num edifício do século XVI. Há 2 anos, ele publicou análises genéticas preliminares de um esqueleto de Neandertal. Agora, pretende aplicar técnicas semelhantes ao DNA de Leonardo, que a equipa espera extrair de alguma espécie de relíquia biológica, os ossos do artista, um fio do seu cabelo, células cutâneas deixadas nos seus quadros ou cadernos de apontamentos ou até saliva, que Leonardo pode ter usado na preparação de telas para os seus desenhos à ponta de prata. Trata-se de um plano ambicioso, mas os membros da equipa estão a escavar os seus alicerces com optimismo. Especialistas em genealogia procuram os parentes vivos do lado paterno de Leonardo para realizar esfregaços de mucosa bucal que Caramelli utilizará para identificar um marcador genético e confirmar a autenticidade do DNA de Leonardo, caso o encontrem. Especialistas em antropologia física tentam obter acesso aos restos mortais que se supõe pertencerem a Leonardo no castelo de Amboise, no Vale do Loire, em França, onde foi sepultado em 1519. Historiadores de arte e especialistas em genética, incluindo especialistas do Instituto J. Craig Venter, pioneiro na investigação do genoma, estão a realizar experiências para obtenção de DNA a partir de óleos e documentos frágeis datados do Renascimento. As rodas começam a girar, anuncia Gisele Zubel, vice-presidente da Fundação Richard Onsbury e cientista da Universidade Rockefeller, que coordena o projeto. Um dos primeiros objetivos do grupo é explorar a possibilidade de a genialidade de Leonardo não derivar apenas do seu intelecto, criatividade e ambiente cultural, mas também dos seus exemplares poderes de percepção. Tal como Mozart pode ter tido uma audição extraordinária, Leonardo parece ter tido uma acuidade visual extraordinária, diz Gisele Zubel. Alguns componentes genéticos da visão estão bem identificados, incluindo os genes dos pigmentos verdes e vermelhos da visão a cores, localizados no cromossoma X. Thomas Sackmar, especialista em neurociência sensorial da Universidade Rockefeller, acredita que é concebível que os cientistas explorem essas regiões do genoma para averiguarem se Leonardo possuía variações singulares capazes de alterar a sua paleta cromática, permitindo-lhe ver mais tons de verde ou vermelho do que a maioria das pessoas. As fórmulas do matemático Terence Tao sobre dinâmica de fluidos estão no quadro atrás dele. Aclamado pela inventividade sobrenatural, Tao conquistou a prestigiada medalha Fields em 2006, mas rejeita noções ativas de genialidade. O que interessa, diz, é o trabalho árduo, conduzido por intuição, literatura e uma pitada de sorte. O projeto Leonardo ainda não sabe onde procurar respostas para outras perguntas,
como a explicação para a fabulosa capacidade de Leonardo para visualizar o voo das aves. É como se ele criasse fotografias estroboscópicas com a imagem congelada, diz Thomas Sackmar. A equipa deste especialista concebe o seu trabalho como o início de uma expedição que a conduzirá a novos caminhos à medida que o DNA desvendar estes segredos. A demanda pelas origens da genialidade pode nunca alcançar o seu destino. À semelhança do que acontece com o universo, os seus mistérios continuarão a desafiar-nos, mesmo quando tentarmos alcançar as estrelas. Há quem pense que é mesmo assim que deve ser. Eu não quero perceber tudo, responde Kate Arrett quando lhe pergunto se tem curiosidade sobre o processo criativo associado à sua música. No final, talvez a viagem nos ilumine o suficiente. E o conhecimento daí resultante sobre o cérebro, os nossos genes e a maneira como pensamos poderá alimentar centelhas de genialidade não apenas no indivíduo raro, mas em todos nós. Acha que já ultrapassou o seu apogeu? Depende do que quiser alcançar. Em 1953, o psicólogo Harvey Lehman publicou aquele que continua a ser o mais abrangente estudo sobre a idade e as realizações pessoais. Recorrendo às obras mais citadas do seu tempo e da época de cada criador, ilustrou o momento mais provável para alcançar feitos notáveis consoante cada disciplina. Existem exceções. Giuseppe Verdi compôs Aida aos 58 anos, 2 décadas após o expoente máximo dos grandes compositores de ópera. Lehman apresentou 16 fatores para explicar o momento em que os feitos ocorrem, incluindo o declínio da saúde e da motivação à medida que envelhecemos. O psicólogo Dean Kate Simonton, especialista em genialidade, continua a afirmar que o arco de uma carreira depende da disciplina escolhida e da precocidade com que a dominamos. Os poetas tendem a transformar ideias em obras concluídas mais depressa do que os romancistas. Os gênios aprendem mais depressa em áreas específicas. As diferenças individuais esbatem a importância da idade, escreveu. Um gênio de primeira categoria com 80 anos vale mais do que um talento de segunda com metade dessa idade.